Olá! Hoje a gente vai mergulhar num processo biológico que é, assim, fundamental e incrível, a hemostásia normal. Basicamente, como é que o nosso corpo faz para parar um sangramento, né? Exato. E a nossa conversa vai se basear num material bem detalhado sobre esse mecanismo celular, com um foco especial no papel das plaquetas. A ideia é entender os passos mais importantes, quem participa da formação do coágulo ou trombo e como esse sistema todo é controlado, sabe? Para não dar errado. Ok, vamos lá. É um tema central mesmo. E como o material mostra, a gente tem basicamente três grandes jogadores aqui. As plaquetas, né, que são esses fragmentos de células, a cascata de coagulação, que é uma série de reações químicas de proteínas, e também o endotélio, que é aquela camadinha de células que reveste por dentro os vasos sanguíneos. Ele meio que comanda a coisa toda, de forma discreta. Entendi. Embora hoje a gente vai falar mais das plaquetas, é bom lembrar que é a interação, a dança entre esses três, que faz a coisa funcionar, para formar o coágulo onde precisa e, muito importante, para limitar ele também. Certo. Então, vamos pensar no cenário normal, antes de qualquer problema. Imagina um vaso sanguíneo, o sangue correndo lisinho, fluxo laminar que a gente chama, tem a parede do vaso com um músculo liso por fora, uma membrana basal ali embaixo e por dentro essa camada única de células endoteliais intactas. Elas que mantêm tudo fluindo sem coagular do nada. Tudo certo. Perfeito. Mas aí, acontece uma lesão, um corte, uma batida, algo que danifica ou até tira um pedaço dessas células endoteliais. Isso expõe o que está embaixo, a membrana basal, a matriz com colágeno, e essa exposição é o gatilho. É o sinal de alerta. Exato. E a primeira coisa que acontece, quase que um reflexo, é a vasoconstricção. O vaso aperta ali no local. As células endoteliais perto da lesão, o músculo liso, eles recebem sinais químicos tipo a endotelina que a célula danificada solta e contraem, o diâmetro diminui. Isso. E isso é chave, né? Para já diminuir o fluxo de sangue e a perda inicial ali. Pois é, e essa vasoconstrição tem um efeito extra, bem interessante. Não é só diminuir a perda de sangue. Quando o vaso aperta, o fluxo ali perto da lesão fica meio turbulento, sabe? Ah, é. Sim, e isso faz com que as plaquetas, que normalmente passam mais pelo meio do vaso, sejam meio que jogadas para as bordas. Aí aumenta a chance delas encostarem na área machucada onde está o colágeno exposto. A própria física do fluxo já ajuda a começar a coagulação. Faz todo sentido. E nesse lugar machucado, tem uma molécula super importante que agora está exposta, né? Que antes ficava escondida pelo endotélio. O fator de von Willebrand, o VWF. Exatamente, o VWF. Ele está ali na matriz e também é liberado pelas células endoteliais e plaquetas ativadas. Então as plaquetas que estão passando por ali, circulando normalmente, agora têm onde grudar. Elas têm uns receptores na superfície delas, tipo a glicoproteína IB, que se liga forte nesse VWF que está preso no colágeno. Esse é o primeiro passo, adesão plaquetária. Adesão, isso. Mas as plaquetas não são só uns blocos passivos, né? Depois que elas grudam, elas se transformam. É a ativação plaquetária. Elas mudam de formato, soltam uns bracinhos, os pseudópodes, para aumentar a área e grudar mais umas nas outras. E o ponto-chave. Elas liberam o que está dentro dos grânulos delas. É aí que a coisa acelera. Sim, esses grânulos têm muita coisa. Os densons soltam ADP, serotonina, os alfa liberam mais VWF, fibrinogênio, outros fatores. E esse ADP, junto com o tromboxano A2 que a própria plaqueta ativada produz, são sinais químicos muito fortes. E aí a gente vê um ciclo se formando, né? Uma amplificação. O ADP e o tromboxano A2, que as primeiras plaquetas liberam, eles chamam mais plaquetas para o local e ativam essas novas plaquetas também. É o recrutamento? Ah, então uma chama a outra. Exato. E essas novas plaquetas ativadas, elas mostram outros receptores, tipo a glicoproteína IB3A. E esses receptores se ligam no fibrinogênio, que funciona como uma ponte entre as plaquetas. Entendi, vai formando uma rede ali. Isso. Esse processo todo, adesão, ativação e essa agregação de mais e mais plaquetas formam o que a gente chama de tampão hemostático primário.
Ele forma até que rápido e às vezes já basta para parar sangramento de vaso bem pequeno, capilar, mas para lesão maior ele ainda é meio frágil, sabe? Tipo um monte de areia tentando segurar a água. Precisa de mais reforço. Certo, precisa de um cimento aí. E é aí que entra a segunda parte importante. A cascata de coagulação para dar essa estrutura final. A mesma lesão que expôs o colágeno também expõe ou libera uma outra proteína, o fator tecidual, ou TF. O fator tecidual? Esse fator tecidual é tipo a chave que liga a ignição da cascata de coagulação, a tal da via extrínseca. Ele se junta com outro fator que já está no sangue, o fator VI, e ativa ele. Esse complexo TF, fator VI ativado, é um iniciador potente. Ele começa a ativar os próximos fatores da cascata bem rápido. Enzima ativa que ativa muitas outras da próxima etapa. É uma amplificação enorme, um efeito dominó, mas que se multiplica. Entendi. Tem duas vias principais que acabam se juntando. Essa extrínseca, que começa com o fator tecidual, mais rápida, e a intrínseca, que é ativada por contato com superfícies ou outros fatores, ela é mais lenta, mas ajuda a amplificar a resposta. No fim, as duas levam à ativação do fator X. Certo. E um detalhe muito importante, muitas dessas reações da cascata precisam acontecer em cima de uma superfície. E adivinha quem fornece essa superfície? As plaquetas ativadas. Exatamente. As membranas das plaquetas ativadas expõem uns fosfolipídios com carga negativa. Sem essa plataforma da plaqueta, a cascata seria bem menos eficiente. E isso mostra como o tampão de plaquetas e a formação da fibrina estão ligados. Entendi. E o ponto final dessa cascata toda, para onde tudo converge, é gerar uma enzima super importante, a trombina, o fator 2 ativado. A trombina. Ela é a estrela principal aqui. Ela faz um monte de coisa para ajudar a coagular, né? Mas a função mais famosa é quebrar o fibrinogênio, aquela proteína solúvel que tem bastante no sangue. Isso, ela cliva o fibrinogênio. E aí forma os monômeros de fibrina, que são pedacinhos que se encaixam sozinhos. Isso mesmo. Eles têm essa capacidade de se juntar, de se polimerizar, formando fios longos que não se dissolvem na água, insolúveis. No começo, essas ligações são meio fracas, mas a trombina também ativa um outro fator, o fator 13, e ele estabiliza essa rede de fibrina, cria ligações químicas fortes mesmo entre os fios. Ah, então ele que dá a liga final, envolvendo tudo. É o tal cimento que a gente falou, que solidifica a estrutura toda. Aí sim, forma o tampão hemostático secundário, o definitivo, bem mais estável, mais resistente e que consegue vedar a lesão e parar o sangramento de vez. Perfeito. E essa rede de fibrina não pega só a plaqueta, não. Conforme ela se forma, ela prende outras células do sangue que estão passando por ali. Glóbulos vermelhos, por isso que o coágulo é vermelho, e leucócitos também, tipo os neutrófilos. Eles ficam presos ali no meio, ajudando a formar a massa do trombo. Entendi. E olha que interessante, aqui a gente já começa a ver o controle aparecendo. Os próprios neutrófilos que ficam presos ali, eles podem soltar umas enzimas, proteases, que, claro, fazem parte da inflamação local, mas também já podem começar a degradar um pouquinho o coágulo. É como se o corpo já começasse a pensar em desmontar enquanto ainda está construindo. Nossa, que sistema esperto! Não é só fazer, é fazer e já pensar em como parar e desfazer depois. Mas falando em parar, se a trombina é tão forte e a cascata amplifica tanto, o que impede o coágulo de crescer sem parar? De tampar o vaso todo ou ir para outro lugar? Ótima pergunta. A regulação é tão importante quanto a formação. E quem faz esse papel principal de controle são as células endoteliais saudáveis. Aquelas que estão do lado da lesão, mas não foram machucadas. Ah, as vizinhas. Isso. Elas trabalham ativamente para limitar o tamanho do coágulo. Um jeito importante é liberando o ativador do plasminogênio tecidual, o TPA. O TPA é uma enzima. Ele pega o plasminogênio, que está inativo no sangue, e transforma em plasmina. E a plasmina é a principal tesoura que corta a fibrina.
Ela que faz a fibrinólise, a quebra da rede de fibrina. Ah, então ela dissolve o cimento. Exatamente. E a liberação do TPA é estimulada pela própria trombina. Olha o equilíbrio aí de novo, garantindo que a dissolução comece junto com a formação e estabilização. Entendi. O sistema que forma também dispara o sistema que desfaz. O que mais que o endotélio saudável faz para controlar? Outra coisa muito importante, na superfície dessas células endoteliais saudáveis tem uma proteína chamada trombomodulina. Quando a trombina, que pode escapar um pouco da área da lesão, encontra a trombomodulina, ela gruda nela. E essa ligação muda totalmente a função da trombina. Muda como? Em vez de continuar estimulando a coagulação, esse complexo trombina-trombomodulina ativa uma outra proteína, a proteína C. E a proteína C ativada, junto com a proteína S, funciona como um anticoagulante poderoso. Ela vai lá e inativa dois fatores-chave da cascata, o fator V e o fator 8A. Isso breca a produção de mais trombina fora da área onde precisa. Nossa! E além disso, o endotélio ainda produz outras coisas que evitam coágulo, como prostaciclina, óxido nítrico, para manter o sangue fluido onde não teve lesão. Uau! É realmente uma rede de segurança complexa. Tem a fibrinólise com TPA e plasmina começando a desmontar. Tem a anticoagulação ativa pela trombomodulina e proteína C freando a produção. Isso sem contar outros inibidores que já circulam no sangue, tipo a antitrombina. É muito mecanismo para garantir que a resposta fique só ali onde precisa, e só pelo tempo necessário. Exato, é um balanço muito fino. E dominar todos esses detalhes, né? A interação plaqueta, cascata, endotélio, ativação e inibição é bastante coisa, especialmente para quem está estudando ou trabalhando com saúde. Exige entender não só os passos, mas a lógica, o equilíbrio. E olha, ter ferramenta certa para aprender isso faz toda a diferença. Com certeza. E falando nisso, né, para quem é estudante e está buscando justamente aprofundar esses conhecimentos, se preparar para a prova, para a clínica, vale muito a pena dar uma olhada no Medcob. É só entrar em medcob.com.br ou baixar o aplicativo. Lá tem um banco de questões gigantesco, com prova antiga de tudo quanto é instituição, sabe? E tudo comentado. E tem mais. Tem resumo, tem aula, tem flashcard para revisar esse tipo de assunto complexo em qualquer lugar. Fica a dica aí. Ótima dica. E voltando aqui para o nosso equilíbrio, essa complexidade toda que a gente descreveu serve justamente para isso. Manter a hemostasia balanceada. A saúde dos vasos depende dessa dança, sabe? Formar o coágulo rápido onde precisa, limitar ele ali naquele ponto e depois dissolver quando o tecido se reparar. Qualquer coisa fora disso... Dá problema. Exato. Seja não coagular direito ou coagular demais, são doenças sérias. Perfeito. Então, vamos só recapitular rapidinho os pontos principais dessa nossa análise. Tudo começa com a lesão no vaso, que expõe colágeno e libera fator tecidual. Isso dispara, primeiro, vasoconstrição para diminuir o sangue ali. Segundo, as plaquetas grudam, são ativadas, chamam mais plaquetas, com a ajuda do von Willebrand, ADP, tromboxana 2, fibrinogênio, e formam o tampão primário. Isso. Terceiro, a cascata de coagulação é ativada usando a superfície das plaquetas e gera a trombina. Certo. Aí a trombina faz o quê? Quebra o fibrinogênio e fibrina. A fibrina forma a rede, que é estabilizada, e aí sim temos o tampão secundário, o definitivo, prendendo outras células junto. Exato, e ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, os controles. Quarto, a fibrinólise já começa a ser ativada, TPA-plasmina, para degradar a fibrina. E quinto, a anticoagulação pelo endotélio vizinho, trombomodulina, proteína C e outros inibidores entram para frear a formação de mais trombina. Perfeito, é a sequência e a simultaneidade. A análise mostra bem essa rede de eventos e a regulação fina em cada passo. A chave é essa interação. Plaquetas dando início e a superfície, a cascata fazendo a fibrina e o endotélio iniciando, mas também controlando e finalizando. É um sistema muito eficiente e muito elegante mesmo. Com certeza. E, para a gente fechar, fica uma reflexão que sai direto dessa conversa, né? A importância absurda desse equilíbrio.
Se a gente pensa nas doenças que causam sangramento, tipo hemofilia, que falta fator da cascata, ou nas doenças que causam trombose, como infarto, embolia, que o coágulo forma demais ou onde não devia, Sim. a gente vê o quanto é vital essa regulação funcionar direitinho. Entender como é o normal ajuda demais a entender o que deu errado quando esse equilíbrio se perde.